Olá, eu sou Graciana, sou enfermeira da Escola Paulista de Enfermagem, do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica, da disciplina de Enfermagem Cirúrgica e vou conversar com vocês hoje sobre as perspectivas e desafios do enfermeiro da Central de Material Esterilizado. Então, o começo de tudo se deu através das instituições de saúde que se caracterizavam pelo atendimento dos pobres, aos pobres, órfãos e doentes. O século XIX foi marcado por descobertas importantes para a prevenção de infecção. Então, até então, os hospitais da antiguidade eles eram temidos pelos pacientes porque não ofereciam condições de melhoria à saúde, haja vista a precariedade em relação à higiene, infraestruturas e materiais. Os profissionais não tinham noções de prevenção de infecção, de técnica asséptica e muito menos de esterilização de infecção. Então, somente no século XIX que isso começou a ser observado pelos grandes estudiosos. E em 1865, José Lister utilizou o ácido carbólico, o ácido fênico, para a pulverização de salas cirúrgicas e desinfecção de instrumentais cirúrgicos. E em 1880, o Charles Chamberlain foi quem, junto com Pasteur, pesquisou sobre a origem e o desenvolvimento dos micro-organismos. Ele projetou um forno de desinfecção que levaria o seu nome, a autoclave de Chamberlain, que rapidamente se tornou uma ferramenta indispensável para os laboratórios de bacteriologia, departamentos cirúrgicos e estação de desinfecção. O Charles ele era um discípulo de Pasteur, então ele comprovou que através da esterilização do calor poderia se esterilizar com a pressão, o vapor, e era o que a gente conhece hoje como autoclave, onde o objetivo principal foi desenvolver métodos mais efetivos e eficazes de esterilização com temperaturas mais elevadas do que a ebulição, sendo iguais ou superior a 120 graus Celsius. Então, foi ele quem estudou a nossa autoclave a primeira vez. A evolução da CME, a gente começa lá no século XIX, que a partir do século XIX, que se começa a pensar num espaço para o preparo do material. Os primeiras CME eram simples e com funcionamento descentralizado. Os materiais eram preparados nos setores e posteriormente esterilizados na central de material. As áreas das salas de cirurgia e o preparo dos materiais eram vinculados às enfermarias, segundo as especialidades médicas. E, com o avanço das técnicas cirúrgicas e da revolução tecnológica nos anos 60 e 70, a CME passou por mudanças de gerenciamento e métodos de esterilização. Os profissionais passaram a ser cada vez mais esterilizados, mais especializados e capazes de adequar as demandas da complexidade do processo de trabalho para a esterilização de materiais, sendo uma extensão do centro cirúrgico. E isso, até bem pouco tempo, a CME funcionava como uma extensão do centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico sempre ficava no fundo a CME ficava no fundo do centro cirúrgico, geralmente ligada ao centro cirúrgico. O avanço da história da esterilização, ela contribui de uma forma positiva para o desenvolvimento de novas estratégias e tecnologias para o aumento da qualidade do processamento dos materiais, refletindo diretamente na segurança do paciente. O avanço da CME, então, fez que a segurança do paciente começasse a ser uma preocupação. Então, o avanço da história contribuiu de uma forma positiva para esse desenvolvimento de novas estratégias, sempre pensando na segurança do paciente. Mas nós não podemos esquecer que a importância da segurança do paciente da atualidade
já foi uma coisa que foi pensada lá antigamente pela nossa fundadora da enfermagem, que era a Florence, que ela sempre pensava e falava que a gente tinha que refletir, que pode parecer um estranho princípio enunciar como primeiro requisito para um hospital que ele não faça mal ao doente. Então, a preocupação com essa qualidade, com a segurança nas organizações de saúde, tem sido um tema de discussão mundial, visto que há uma necessidade de se refletir práticas do cuidado na perspectiva de uma gestão de qualidade. Baseado nisso, criando-se desafios globais de segurança do paciente, onde o segundo desafio global da segurança do paciente priva por boas práticas de segurança cirúrgica. Então, o trabalho realizado na central de material está diretamente relacionado ao paciente através do controle das infecções, mediante o fornecimento de materiais estéreis aos setores do estabelecimento de assistência à saúde. A CME, na atualidade, então, é compreendida como um setor que presta cuidados indiretos ao paciente por meio de elementos ligados ao recebimento de materiais, expurgos do mesmo, então, o expurgo dos materiais, o preparo, a esterilização, a destinação aos setores que são utilizados. E a resolução colegiada RDC 15, de 15/3 de 2012, da Anvisa, define o CME como a unidade funcional destinada ao processamento de produtos para a saúde dos serviços de saúde. O trabalho realizado na CME está diretamente relacionado à segurança do paciente através do controle de infecção, mediante o fornecimento de materiais estéreis ao setor do estabelecimento de assistência à saúde. Então, hoje a CME tem uma RDC, uma resolução da diretoria colegiada, que diz como tem que ser todo o seu processo de trabalho, tudo que tem que ter na CME, como tem que acontecer o processo de trabalho. Lá está escrito o que pode e o que não pode, o que o enfermeiro da CME deve fazer e o que ele não deve fazer, porque é o enfermeiro quem responde legalmente pela CME. Então, o enfermeiro ele é uma pessoa que sempre da central de material que vai estar enfrentando desafios. Que desafios são esses? A eficiência dos serviços prestados, buscar melhores resultados, buscar uma atuação multidisciplinar. Então, esse enfermeiro, ele tem uma equipe que ele é responsável, ele atende diversas unidades, de unidades cirúrgicas, centros cirúrgicos, a unidades de internação, a ambulatórios. Ele tem médicos que trazem caixas específicas deles e todas as unidades que precisam de algum tipo de material esterilizado, a CME hoje processa esse material, desde o recebimento até a esterilização e a distribuição desse material. Atingir metas e objetivos, resolver conflitos entre os seus colaboradores, conflitos entre as unidades, porque a unidade traz o material e ela quer o material do jeito que ela trouxe, e a gente tem que dar conta de tudo isso. Estabelecer rotinas de trabalho, então eu tenho profissional que não pode trabalhar numa autoclave porque ele tem um problema de saúde, eu tenho um profissional que ele não gosta de ficar no expurgo. Então, tudo isso tem que ser, eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ver cada funcionário como ele pode desenvolver o seu papel da melhor forma possível. E atualização sempre dos POPs. Os POPs devem ser atualizados, feitos com a realidade do setor e que os funcionários sigam esses POPs, esses procedimentos operacionais padrão, para que o serviço seja feito da melhor forma possível e não cause um dano no meu paciente, que vai ser o meu consumidor final do meu material. A atuação do enfermeiro. O enfermeiro ele é um super-homem, super mulher maravilha.
Ele tem atividade de gerenciamento, que é a principal adotada pelo enfermeiro. Nós podemos defini-lo como um de extrema responsabilidade, a previsão e a provisão dos recursos, seja ele material, de recursos humanos, partindo do princípio que o preparo do material é fundamental, a prática assistencial do enfermeiro devendo ser feito com todo o cuidado e profissionalismo possível. Portanto, o enfermeiro, durante o processamento, assume diversas funções como a administração do setor, o desenvolvimento de atividades técnico-assistenciais, o controle de rotinas dos métodos esterilizantes e a gestão do capital humano. Ele tem muitas frentes para ele tomar aí. Então, como é a rotina desse enfermeiro na CME? Cabe a este enfermeiro, a esse profissionais, responsabilidades de coordenação, execução, supervisão, rastreabilidade e avaliação de todas as etapas. A distribuição da escala de serviço diária dos colaboradores, então eu tenho que ver aonde cada colaborador vai ficar, eu tenho que ter uma roda dessa escala, porque todos os dias os funcionários precisam estar em diferentes locais, porque também cansa. É injusto eu colocar um funcionário sempre na autoclave e outro sempre na bancada preparando caixa, então eu tenho que rodar. A responsabilidade das OPMs também é muito grande para uma pessoa só, então eu tenho que fazer esse rodízio entre os profissionais. Esse preparo de material ele deve ser realizado com muito cuidado e profissionalismo, afinal estamos lidando com saúde de milhares de pessoas, portanto o enfermeiro é essencial e assume diversas funções como ele é responsável pelo fornecimento do material especializado em todo o hospital e ambulatórios, ele promove a interação entre os setores, então o setor tem problema, ele tem que vir, ele tem que conversar, a gente precisa resolver, eu tenho um paciente que precisa fazer um procedimento, e eu tenho um problema na minha autoclave, como a gente pode resolver? Ele adapta as condições ambientais às necessidades do trabalho da CME. Eu tenho hoje uma autoclave, um hospital inteiro para esterilizar. Como eu vou coordenar? Quem precisa de quê primeiro? Ele planeja e implementa treinamentos que atendem às necessidades da área. Eu recebi hoje um material novo. Como é que eu vou treinar minha equipe? Eu tenho que treinar manhã, tarde, noite, os 2 noturnos. Todo mundo tem que saber. Promove o envolvimento e o compromisso de toda a equipe. Toda a equipe tem que ser comprometida. Não cabe só o enfermeiro da manhã ser comprometido. Todo mundo tem que se comprometer. Ele favorece o bom relacionamento entre os membros da equipe. A enfermagem é um trabalho contínuo, não é tudo é do plantão da manhã, quem faz errado é o plantão da noite. Não, enfermagem é continuidade. Ele providencia materiais e equipamentos que atendam à necessidade da central de material. Os recursos humanos. Então, no passado, o que a gente via? Não havia uma preocupação com o preparo do pessoal e treinamento. Recebia a pessoa, jogava ela lá na central e pronto. Existia uma desvalorização do profissional. Tinha um sentimento de exclusão, uma atividade sem qualificação e tecnologia obsoleta. Então, era uma pessoa que não se dava bem, que não se relacionava bem, eu colocava lá na central. Hoje não é mais isso. É uma atividade complexa, tem que ser uma pessoa que goste de central, que queira estudar, que queira aprender. Tem que ter uma valorização desse profissional. Ele não está lá para lavar panela, como muita gente fala, não. Ele está lá para limpar o material que vai diminuir o risco de infecção, que vai chegar no paciente e não vai causar dano nenhum. Ele tem que ser responsável, habilitado e qualificado. Ele tem que ter uma racionalização, uma otimização do trabalho e hoje nada mais do que uma tecnologia avançada. Cada vez mais nós vamos ver centrais de materiais avançadas com equipamentos de última geração. Então, como são os profissionais que atuam na CME? Alguns estudos falam que as centrais de materiais são compostas por profissionais do sexo feminino, em sua grande maioria.
A sua formação são auxiliares técnicos ou alguns enfermeiros, que normalmente dispõem de mais de um ano exercendo essas atividades. Os riscos são a exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, o excesso de trabalho e peso de atividades repetitivas, fatores ergonômicos associados ao excessivo peso dos equipamentos transportados pelos profissionais podem corroborar para o desenvolvimento das LERs e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, riscos biomecânicos e sintomas osteoarticulares de serviços da CME de um complexo hospitalar público evidenciou 35% dos participantes apresentam sintomas osteomusculares nas regiões dos punhos, mãos, pescoço, quadris e coxas. Alterações funcionais e sensitivas dos pescoços foram as principais causas de busca por atendimento de saúde, bem como a motivação do afastamento do trabalho. A estrutura do setor também exerce uma forte relação com o processo de saúde e doença desse profissional. Altas temperaturas e exercício excessivo que os profissionais realizam para a execução dessas atividades. O que nós podemos fazer para esses profissionais? Podemos ir atrás de atividades laborais, podemos ir atrás de equipamentos que melhorem a postura dele para ele desenvolver essas atividades. Quais são os desafios do enfermeiro de cuidar de quem cuida? Promover um ambiente seguro, livre de riscos, não somente físicos, químicos ou biológicos, mas dos ergonômicos que estão relacionados à organização do fluxo de trabalho, os mobiliários, equipamentos e a carga de trabalho, pesos a serem levantados, movimentos repetitivos, bem como os riscos psicossociais e que podem ser transpostos com a adoção de medidas conjuntas com a direção das instituições. Em alguns estudos encontram-se relatos de locais inadequados com temperaturas excessivas, excesso de ruídos, cargas pesadas, estações pouco ergonômicas e um trabalho que exige posições desconfortáveis e movimentos repetitivos. Como garantir a qualidade desse processamento e da esterilização? Então, são necessárias medidas que evitem a recontaminação do artigo após o processamento, seja no armazenamento, no transporte ou durante a manipulação, conhecer os diversos tipos de embalagem disponíveis no mercado, estar alerta às falhas que possam ocorrer no processamento do artigo, principalmente na limpeza desse artigo, realizar os testes de esterilização disponíveis, manter a equipe atualizada em todas as fases do processo do artigo. E pode-se identificar como um desafio dos enfermeiros a falta de material e equipamentos quebrados ou mau funcionamento, funcionários descontentes ou com limitações, quadro de funcionários reduzidos ou absenteísmo, falta de preparo nos cursos técnicos e superiores na atuação, não mostrar a importância da central de material, a falta de entendimento das unidades que são atendidas pela CME, da importância do trabalho desenvolvido nesse setor, colaboradores que não escolheram estar no setor, atualização contínua da equipe e conscientização das unidades usuárias do trabalho na CME. Se cada pessoa que chegasse para trabalhar no hospital, ela passasse um dia na CME para ver como é a rotina da CME, como é secar o material de uma caixa de uma laparotomia, por exemplo, ou de qualquer caixa que tenha mais de 100 peças, e ele secar pinça por pinça, revisar pinça por pinça e acomodar, verificar na lista como é a montagem dessa caixa, ele teria mais cuidado ao abrir essa caixa no centro cirúrgico. Ele teria mais cuidado ao abrir um inalador, porque isso dá trabalho. Isso, o profissional que está na central de material tem um desgaste para fazer. E qual seria o enfermeiro do futuro, então? O profissional enfermeiro com uma qualificação específica,
com experiência na área e que responda legalmente às ações ali realizadas, com preparo para tais atividades, assumindo todo o processo de gerenciamento da CME nos serviços de saúde e capaz de desenvolver autonomia e competência, novos entendimentos sobre o processo de cuidar, alguém que goste, alguém que tenha interesse e tenha vontade de estudar sobre central de material. Porque se essa pessoa não gostar, ela sempre vai estar ali. Então, há necessidade que esse enfermeiro ele consiga acompanhar todas as evoluções existentes no mercado de trabalho, visando garantir a qualidade do serviço prestado e também manter níveis reduzidos de risco ao agravo à saúde dos seus usuários, pacientes e trabalhadores. Obrigada. Então, na CME, a gente não lava a louça do hospital, não exige investimento, é o coração do hospital, não é só autoclave e merece reconhecimento. Muito obrigada. Essas são as referências que eu utilizei. Eu estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer dúvida. Meu e-mail é graciana.maria@unifesp.br. Gostaria de agradecer ao convite e estou disponível.